Portugal continua sendo um dos destinos mais procurados por brasileiros para viver. Mas será que é um país que ainda vale a pena? Convidei a doutora Edilene Galberto para a gente conversar sobre os desafios, sobre todas essas mudanças, documentação, política de imigração e, claro, quais são as vantagens de se mudar para Portugal. Doutora Edilene, tudo bom? Seja muito bem-vinda novamente aqui no Posso Te Mostrar. Olá, Ana, muito obrigada pelo convite. Olá, inscritos aqui do canal, é sempre um prazer estar com vocês. Bom, nós temos visto muitas mudanças na política de imigração recentemente aqui em Portugal, né? Eu queria que a senhora pontuasse para a gente quais têm sido aí os principais desafios que os imigrantes, tanto na hora dessa mudança para cá, quanto assim que chega, o que eles têm enfrentado por aqui. Ana, tem tido muitos desafios mesmo. Portugal tem passado por mudanças constantes e muito frequentes em relação à política de imigração. Teve a troca de governo, isso também trouxe um grande impacto, porque nós temos aí um governo que muitas vezes apoia mais a imigração, um governo que apoia menos, ou um governo que se preocupa mais em organizar do que outro. Então, cada vez que a gente tem essas mudanças, surgem novas leis. Eu até não digo que teve muito, mas eu acho que nós temos muitas mudanças de procedimento, Ana. Então, isso afeta muito a imigração que eu posso dizer de maiores desafios hoje. Então, assim, começando pelo processo do início, né, que é quando a pessoa está lá no país dela e ainda vai pedir o visto, nós estamos com um desafio muito grande em relação aos prazos de visto hoje. Então, você mesmo já trouxe algumas vezes nas suas redes sociais, trouxe vídeos de pessoas dando depoimentos, né, do atraso nos vistos. Particularmente aqui na assessoria, o nosso maior atraso é com o visto de procura de trabalho. Eu não tenho este atraso com o visto de rendimentos próprios, com o nômade digital, com o visto de estudante, com o visto de trabalho subordinado. Estes continuam desde novembro sendo emitidos normalmente. Para não dizer que eu não tenho nenhum, eu tenho um nômade digital que teve um problema na VFS. Então, assim, ficou muito tempo parado na VFS, demoraram para fazer a exigência lá, então por isso atrasou para ir para o consulado. Mas todos os outros que estão parados no consulado são os vistos de procura de trabalho. Não tem um atraso tão gritante, mas eu já tenho vistos aí com 75 dias, o que para mim já é muito atraso. O consulado nunca passou de 60 nos últimos 2 anos. Então, 75 dias para mim já é bastante atraso. E nós temos frequentemente enviado e-mails para a VFS, para os consulados, para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Então, hoje, o principal desafio é em relação ao visto. Um segundo desafio que a gente tem, depois que as pessoas chegam, é documentação. A primeira dela é que eles não estão legalizados aqui enquanto não estiver autorização de residência. E para autorização de residência, nós dependemos da AIMA. Se a pessoa quiser uma autorização de residência da CPLP, como no caso de brasileiros e outros cidadãos de países da língua portuguesa, isso eles conseguem emitir. Mas é um papel, não é um título, não tem foto, e ele tem validade de 1 ano e até hoje ninguém renovou esse documento. Então pode ser um problema, mas pode ser uma solução imediata logo que chega. Para quem não quer optar pela autorização de residência da CPLP, o maior desafio é conseguir uma entrevista na AIMA. A gente conseguiu uma entrevista na AIMA hoje só com a medida judicial. É uma forma que eu e outros colegas temos encontrado de dar resposta aos nossos clientes para agendar. Também já está demorado, Ana. No começo foi mais rápido. Por quê? Porque os juízes estão atolados. Então, aqueles processos que em 30 dias despachava, já tem juiz levando 3 meses. E a gente já tem feito reclamação. Então, assim, a gente já faz reclamação nos órgãos, na Provedoria de Justiça. Então, a gente já tem ido atrás de alternativas para também reclamar neste prazo. Mas isso não significa obrigatoriamente que a gente vai conseguir adiantar. Mas os agendamentos têm saído assim? Têm saído. Então, hoje é a única forma. Então, esse é um segundo grande desafio, conseguir vaga na área. Um outro desafio tem sido o NIS, não é, Ana? A gente fala muito sobre isso nas redes sociais e tem sido um grande desafio mesmo conseguir o NIS, que é o número de identificação da Segurança Social, para que as pessoas possam contribuir
fazer os recolhimentos para a Segurança Social e ter direito aos subsídios, subsídio de desemprego, um afastamento por motivo de doenças, coisas desse tipo. A Segurança Social se manifestou muito recentemente, no final de dezembro, com um texto no site deles dizendo que as empresas não precisam ter o contrato, ter o NIS no contrato de trabalho. Acontece que muitas empresas estão tão habituadas a só fazerem contrato com o NIS que algumas acabam recusando a contratação por isso. Mas eu continuo insistindo para que as pessoas conversem com as empresas, apresentem as razões pelas quais ela não tem o NIS, mostre o portal que diz qual é a obrigatoriedade e apresente esse texto da Segurança Social para insistir com as empresas. Então, eu tenho clientes que já conseguiram assim. Então, tem que insistir, tem que conversar. Por quê? Porque as empresas estão precisando de mão de obra. Elas também estão com dificuldade de contratar. Então, se você tem o visto, elas vão acabar te contratando porque você não está legal, você tem visto, e elas têm que te contratar para que você possa pedir o NIS. E aí os recolhimentos serem feitos. Certo. Então, visto, agendamento na AIMA, o NIS. Vamos falar um pouco mais sobre essa questão dos documentos. Como é que tem sido na prática também o NIF, o NIS, número de utente? A senhora pode falar um pouco como é que tem sido os casos dos seus clientes? Claro, claro que sim. O NIF a gente não tem problema, Ana. O NIF segue como sempre foi. Se a pessoa tiver um representante fiscal, ela pode ir nas finanças junto com o representante, que tem que ser uma pessoa que viva aqui legalmente, que já tenha a morada atualizada da casa dele no portal, e com tudo isso atualizado e a pessoa legalizada, ela pode ser representante fiscal. Ela consegue ainda fazer do Brasil também, continua podendo fazer o NIF do Brasil. Se ela tiver um representante que ela confie e que possa ser um procurador, é importante que em Portugal o procurador seja um advogado ou um solicitador, ou que seja alguém de extrema confiança, um parente muito próximo, que não faça isso profissionalmente. Se for para fazer profissionalmente, é importante que seja um advogado ou um solicitador. E aí eles podem fazer por representação. Os advogados ficam sendo um representante fiscal até que a pessoa chegue, esteja legalizada com a sua autorização de residência, vá nas finanças e altere a morada fiscal. O NIF, então, continua ok? Sim, nós não temos nenhum problema com o NIF hoje, nenhuma mudança a princípio, eu espero que continue assim. Certo. Então, e número de utentes? Como é que tem sido na prática? Pronto. E na época da pandemia, teve um decreto que emitia os números de utente, porque as pessoas ficavam doentes com mais frequência, nós estávamos numa época de Covid, então foram emitidos. Agora eu não tenho visto mais nenhum centro de saúde emitir o número de utente se não tiver autorização de residência. Quando eu cheguei, Ana, por exemplo, quando eu tive a minha autorização de residência, atribuíram o número de utente para mim e para toda a minha família, para o meu agregado familiar. Agora eu não tenho visto mais. Mesmo um cidadão português que venha para Portugal e se inscreve no centro de saúde, se a esposa e os filhos não forem já, não tiverem já a cidadania portuguesa, ou se eles não tiverem já um cartão de residência, não atribui. Eu tenho uma cliente que ela e o marido têm a nacionalidade portuguesa e o filho não tem número de utente. O centro de saúde não emitiu. Então, nós estamos entrando com a medida judicial para conseguir uma vaga na AIMA, para pedir um cartão de residência para o filho até que a nacionalidade dele fique pronta. A senhora já está aqui há quanto tempo em Portugal? 6 anos, Ana. Faço 6 anos. Muita coisa já mudou. dias eu faço 6 anos. Ai, 6 anos. Pois é, na minha vinda aqui há 3 anos, também não atribuía para toda a família. Eu fiz o meu, porque eu vim com um visto de estudo, consegui minha autorização de residência antes, já fiz meu número de utente. Depois, quando meu marido e minha filha reagruparam, tiraram a autorização de residência deles, fizeram cada um o seu número de utente. É isso. Então, permanece isso, tem que ter a autorização de residência, não adianta mais ter só manifestação de interesse, não adianta ter PB4 só que vai ter número de utente, não é isso. Não, não é isso. E como você bem trouxe recentemente, Ana, nós estamos aí com um projeto de lei para mudar ainda mais a questão da saúde para o imigrante. Então, ainda tem uma discussão no parlamento sobre isso.
mas existe uma chance de restringirem ainda mais. Exato. E aí Tem que estar vai. ciente disso quem vem. O É. PB4 vai usar urgências, emergência, vai pagar uma taxa moderadora mais baixa, mas não vai ter especialidade, médico de família, desconto em medicamentos, não vai ter direito a exames, o que é muito diferente de quando tem um utente. Ótimo trazer sobre isso, porque muita gente, quando eu falei, olha, pode acontecer isso, já está, já foi inclusive aprovado no parlamento, está numa comissão especial da saúde, muita gente falou, mas a gente tem o PB4, mas não é para tudo, não é para todos, em qualquer situação. Exatamente, exatamente. É assim, eu sempre sugiro ter um seguro-saúde em paralelo. Tem seguros aqui com valores muito baixos, que você paga 20 euros por mês e você consegue usar consultas e especialidades a 15 ou 20 euros por consulta, a 5, 10 euros por exame. Vai pagar? Vai. Mas são taxas baixas e a gente consegue fazer imediatamente. Não precisa ficar esperando uma vaga para Sim. conseguir. E lembrando que a pessoa que, mesmo que está vindo com visto, com tudo certinho, ela pode levar meses até conseguir ter a sua autorização de residência. E enquanto tudo isso acontece, fica lá sem o número de utente, já que é exigido, né, essa autorização de residência. Exatamente. Eu tenho feito muita consultoria de planejamento, as pessoas se organizando para vir e para entender o que é importante nesse momento. E muita gente pergunta da saúde. E eu sempre digo, traz o PB4 sim, porque numa Uhum, urgência você corre para um hospital público e vai ser atendido. sim, Mas tenha um seguro em paralelo. Eu acho sim. muito importante. Se na época que eu vim, que tudo era muito mais rápido, eu trouxe para minha família um seguro viagem, onde eu teria ali emergências e consultas em caso de urgência mesmo. Eu trouxe para minha família durante um mês. Imagina hoje como é que não tem que se programar. É exatamente isso. E por falar em documentos, Ana, tem um outro documento que é muito importante aqui, que as pessoas acabam por falar menos, mas eu acho que é Uhum. importante a gente trazer, que é o atestado da Junta de Freguesia. Um Verdade. atestado de morada, que é o principal documento aqui para comprovar onde a gente mora. Então, seria o nosso comprovante de residência do Brasil. Então, o atestado de morada é um outro documento muito importante, não teve alteração recente, mas eles são muito rígidos no sentido de tem que ter um contrato de aluguel com o seu nome, ou tem que ter um contrato de compra e venda, uma escritura do imóvel com o seu nome. E muitas vezes, se você morar com os pais, com os filhos, que eles não estejam nesses contratos, você vai ter que apresentar duas testemunhas que sejam residentes ali na junta em que você mora. E algumas vezes eles exigem que essas duas testemunhas sejam votantes da junta. Ou seja, você vai ter que pegar um cidadão que vote naquela junta de freguesia para ser sua testemunha. Todas exigem? Eu não posso te dizer que todas, porque eu já soube de pessoas que conseguiram sem testemunha. Uhum. A grande maioria exige. As pessoas pegam o senhor dono do bar, dono da Sim, eu já loja vi embaixo muito do isso. prédio, um vizinho, né? Aham. Ou às vezes, Ana, aqui onde eu moro, na Trofa, nós já vimos pessoas na porta da junta de freguesia a pedir para as pessoas que passavam: o senhor volta nessa junta, por favor, seja minha testemunha, Ah, que situação, né? para conseguir o atestado. Então, é importante ter isso em mente. Se você não tiver um contrato de arrendamento com o seu nome, não tiver uma escritura de imóvel com o seu nome, para os órgãos públicos, em geral, você vai precisar do atestado de morada. Certo. O NIS, a senhora já começou falando ali de todo o processo que tem sido exigido agora. É possível obter serviços com advogados e conseguir o NIS ou ele está atribuído a ter o visto, o contrato de trabalho, a autorização de residência? É possível de alguma forma com o procurador tirar ainda mesmo do Brasil como NIF? Não. Não, Ana, não é mais assim. É possível fazer através do procurador, mas não sem cumprir todos os requisitos. Então, obrigatoriamente, a pessoa tem que ter um contrato de trabalho ou uma atividade aberta já com emissão de recibos verdes, ou ter um comprovante de que abriu uma sociedade, uma empresa em Portugal.
Então, esse é um requisito que prova a questão do trabalho e o Uhum. outro é o documento. Então, hoje, para o NIS, nós temos a questão do trabalho e a questão documental. Então, se você, estrangeiro, não comprova esses requisitos, você não consegue pedir o NIS. Eu não consigo pedir o NIS dos meus clientes se não provar isso. Uhum. Recentemente, porque a questão do documento, Ana, eles falam autorização de residência, solicitação ou o visto, e eles falam uma concessão ao abrigo de algum tratado da CPLP, concessão da autorização. Então, assim, recentemente eu fiz um pedido com o comprovante de solicitação do visto. Não saiu. Fiz reclamação, abri vários pedidos, fiz uma série de coisas. Quando o visto saiu, o NIS saiu no dia seguinte. Ah, então eles Então, realmente assim, estão. a grande questão é que quem analisa Uhum. interpreta de maneira diferente e, às vezes, é claro que a solicitação de visto seria suficiente e já consegui para outros clientes, mas esse último não. Uhum. Então, você percebe que o órgão está fechando para Sim. atribuir cada vez menos. Então, se nós não cumprirmos os requisitos à risca, a gente não vai conseguir. Então, ter o visto e ter o contrato de trabalho, ou atividade aberta, ou uma empresa aberta, aí nós Uhum. conseguimos. Certo. Agora, vamos falar então de algumas coisas boas de Portugal. Quais são as vantagens de viver nesse país? A senhora que tem uma visão aí de uma família que vive há praticamente 6 anos aqui em Portugal, que já acompanhou aí centenas de casos de clientes. O que ainda tem de bom nesse país? Quais são essas partes que atraem os brasileiros para cá e que fazem valer a pena vir para cá? Vamos lá, Ana. Eu costumo dizer sempre que eu sou uma pessoa muito otimista. E eu acredito sempre que as coisas vão melhorar. Que esses problemas, esses desafios que nós falamos agora, eles acontecem, como acontece sempre em todo lugar, passa por transições e transformações. E eu já vi acontecer muitas aqui em Portugal ao longo desse tempo que eu Uhum. estou aqui, mas a gente percebe que daqui a pouco as coisas fluem, melhoram, organizam, e isso passa. E virão outros, e virão outros problemas e outros desafios. Mas como eu acredito que tem muitos pontos positivos, eu acho que esses desafios ainda valem a pena. Então, eu separaria aqui em 6 pontos, Ana, que para mim são muito importantes e que são coisas que eu acho muito positivas no país. Um deles é podermos obter a nacionalidade portuguesa depois de 5 anos de sermos residentes legais. Então, por exemplo, eu, o ano passado, já dei entrada no meu pedido de nacionalidade por naturalização, que é um Uhum. pedido que nós temos direito depois desse tempo aqui em Portugal. Então, acho que isso é uma vantagem muito grande, porque depois de 5 anos eu vou ter muito mais liberdade dentro dos países da União Europeia, do espaço Schengen, fora que tem países em que os portugueses não precisam de visto. Sim. Então, nós temos uma liberdade maior, nós podemos já viver em outros países, se tivermos interesse. E, no caso dos meus filhos, que são menores, esse tipo de nacionalidade eu posso passar. Eu não posso passar para os maiores. Se o meu filho mais velho, por exemplo, for maior, quando eu terminar a minha, e eu não vou poder passar para ele, ele vai ter que fazer sozinho. Mas os meus Uhum. filhos menores eu posso passar. Então, nós ficamos com a nacionalidade depois de 5 anos, e eu acho isso um ponto muito positivo. 5 anos legalizado no país, tem a nacionalidade. Então, esse, para mim, é um ponto Uma grande importante, vantagem. uma grande vantagem. A gente tem solicitado muito para os nossos clientes aqui. Muita gente que eu já atendi há muitos anos já está completando 5 anos, Olha. né? Nós já estamos aí fazendo os pedidos ou organizando os documentos. Aham. Um outro ponto que para mim é fundamental, que eu acho que Portugal me segura mais por ele do que pelos outros, é a segurança. Eu acho que segurança é uma sensação. Eu Uhum. tenho amigos brasileiros, principalmente amigos do Rio de Janeiro, que eles ainda não conseguem se sentir completamente seguros. Se vê uma moto, eles se assustam. Se vê uma bicicleta, eles se assustam. Então, a pessoa não tem uma sensação de segurança.
mesmo estando aqui. Eu acho que melhora em relação ao que sentia lá, mas não é a mesma coisa. Já eu me sinto segura, Sim. porque eu me sinto à vontade para estar na rua com o celular na mão, mesmo de Uhum. madrugada, para andar com o vidro do carro aberto no verão. Eu me sinto segura, em relação aos meus filhos, tomo os devidos cuidados, acompanho, busco onde tiver que buscar, tenho atenção, que eu acho que isso é uma coisa até materna, mas eles têm liberdade. Eles vão em volta da escola sozinhos. O meu filho mais velho usa o trem, o comboio aqui para todo quanto é lugar, então no máximo ele fica avisando: olha, estou pegando o trem, olha, cheguei na estação, olha, estou indo para casa de bicicleta. Então, esse tipo de coisa para mim é uma grande vantagem. E eu me sinto mesmo segura, eu não me sinto com medo. Então, isso me segura bastante, principalmente pelas crianças. É Sim. muito difícil você criar filhos em que você leva a busca, que você tem medo de tudo, que você não tem segurança de deixar ir no portão. Então, mesmo a minha filha mais nova, a gente ainda leva para a escola, mas ela já volta sozinha, volta com amigos. Então, isso. Você se sente segura, Ana? Me sinto muito segura, muito. Ainda mais que eu moro no interior, né, de Portugal, então eu sei que muitas vezes as nossas vivências. Eu estou aqui no interior, você está no Distrito do Porto, numa cidade mais tranquila, mas que está sempre aí na cidade do Porto, que é muito mais movimentada, e eu sei que são vivências diferentes de uma pessoa que está ali no centrão de Lisboa, por exemplo. São coisas que podem bater de forma diferente, mas eu, particularmente, me sinto muito segura e, com certeza, essa também é um dos principais requisitos do porquê que eu estou aqui. Eu acho que é isso. Isso me segura muito mesmo. Tem outras coisas, mas o fator segurança, eu acho que ninguém deveria acostumar com o medo. Eu acho que Sim. não é humano. Eu tenho a sensação de que não é humano. E que as pessoas desenvolvem hoje tantos problemas psicológicos baseado nessa cultura do medo. Aí você fica ansioso, é claro que fica ansioso, porque se você tem medo, já fica Você está naquele, sempre em mas e agora? alerta, Será né? que eu posso? Será que vai acontecer alguma coisa comigo? Uhum, Então, eu acho que a segurança é muito importante. uhum. E aí tem uma questão de qualidade de vida. Eu sei que qualidade de vida é diferente para cada pessoa, o que é uma qualidade de vida para mim pode não ser para você e pode não ser para outras pessoas, mas eu encontrei qualidade de vida. Porque hoje, apesar de trabalhar muito, eu acho que muitas vezes muito mais horas até do que eu trabalhava no Brasil, eu me sinto mais tranquila, eu me sinto menos cansada. Eu acho que o país exige menos de mim do que exigia no Brasil. Eu tinha uma sensação de que lá, por mais que eu trabalhasse, eu não dava conta. Parece que as contas não estavam pagas, eu tinha sempre muita coisa para fazer e muita exigência. Lidava com a ansiedade de muita gente, principalmente na minha profissão. O Uhum. advogado lida com coisas muito importantes da vida da pessoa. Eu fazia direito de família, fazia direito trabalhista, direito do consumidor. Então, isso exigia muito no dia a dia. Você vai sendo sugado também, né? Dessa energia, assim. E eu não achava que eu tinha qualidade de vida. Não achava. E aí você chega em casa, você tem que cuidar da casa, ou você tem que ter muito dinheiro para pagar alguém, para pagar Uhum. empregada, para pagar jardineiro. Era uma Aham. vida. Parecia um looping, Uhum. assim. Eu tenho que trabalhar mais para pagar mais, para viver mais. Então, aqui eu encontrei qualidade de vida. Então, por mais que eu trabalhe muito, tenha muitas horas de trabalho, eu não me sinto tão desgastada nem tão ansiosa como eu me sentia lá. E acho Isso que se proporcionei, relaciona. Ah, desculpa, não, pode falar. e acho que proporcionei mais qualidade para minha família. E você acha que isso também está ligado ao poder de compra daqui, a gente conseguir com proporcionalmente, né, menos dinheiro, a gente faz uma compra de mês muito mais tranquilo, com bons produtos, com boa alimentação, sabendo que está consumindo inclusive menos agrotóxico, menos venenos. Você acha que isso também está ligado? Sim, sim. Eu gravei um vídeo esses dias, inclusive, no meu canal, falando sobre o que esperar de Portugal em 2025. E uma das coisas que eu falei da minha qualidade de vida é conseguir ter uma boa alimentação sem um esforço tremendo. Uhum. Então, eu acho que nós temos um poder de compra maior. O custo de vida já aumentou muito.
Não Uhum. posso dizer que é o mesmo custo de vida de quando eu cheguei, Sim. mas ainda assim, eu acho que conseguimos nos alimentar bem, não passar vontade. Eu lembro que algumas vezes nós íamos ao mercado no Brasil, não tínhamos uma vida tão ruim, mas eu tinha que falar, não, não vai dar para comprar isso esse mês. Não, esse eu vou ter que tirar. E aqui a gente consegue fazer o essencial, comprar o essencial sem ter que tirar, pelo menos aquilo que nós gostamos de comer. Uhum. Então a gente consegue manter isso aqui. E a gente consegue, Ana, tem os saldos, né, de inverno, de verão, então a gente Exato. consegue comprar roupas, os filhos crescendo, as roupas a gente consegue comprar. Eu acho que hoje já temos que ter mais medida do que quando eu cheguei. Olha, esse Uhum. mês tem que controlar isso, esse mês tem que controlar aquilo, mas eu acho que nós temos um poder de compra maior. Eu costumo dizer que um casal, que cada um ganha um salário mínimo, consegue viver de uma maneira sem luxo, mas consegue viver de uma maneira tranquila. Sim. Consegue viver de uma melhor maneira do que se fosse um casal no Brasil ganhando um salário mínimo cada um. Sem dúvida alguma. É isso. Eu acho que um casal ganhando um salário mínimo no Brasil não vive com a mesma qualidade. Não vive Exato. com a mesma qualidade. Então, eu acredito que sim, o nosso poder de compra é uma coisa que conta muito. E Uhum. aí tem, dentre as outras vantagens que também impacta na nossa qualidade de vida, eu diria a saúde pública e a escola pública. Hum. Você Então, tem isso tido uma para boa mim experiência com também é nessas uma duas áreas. vantagem. E eu tenho tido uma boa experiência. Uhum. Então, aqui em casa, meus filhos sempre estudaram em escola pública, nesses 6 anos de Portugal. Já cogitamos privada em determinados pontos? Já cogitamos. Então, assim, o meu filho, quando foi para o secundário, pensando numa faculdade, nós questionamos com ele se não seria o momento de procurarmos uma opção privada. E ele não quis, em hipótese alguma, sair da escola em que ele estava. E a minha filha também, do quarto para o quinto ano, estava com bastante receio, uma escola grande, por ser menina, e assim, em hipótese alguma, ela quis sair da escola e trocar os amigos, esse tipo de coisa. E o meu filho do meio, que está no oitavo ano, às vezes eu falo para ele: olha, eu acho que eu vou te trocar no nono para uma privada, porque você deve conseguir bolsa, ele tem notas muito boas, e é uma briga, é uma luta aqui em casa, ninguém quer sair. Olha, que coisa boa, né, gente? Então, para nossa expectativa como pais, o ensino daqui atende. Eu conheço famílias que têm uma expectativa maior, que quer um ensino diferente, que quer uma fluência maior em outros idiomas, e aí buscam escolas privadas, escolas internacionais. E quem tem condições, está tudo bem. Eu acho que é uma Sim. expectativa de cada família. Até as escolas internacionais, que eu não vou negar, eu já andei vendo, os preços são completamente diferentes do no Brasil. No Brasil é aquela coisa completamente inacessível, né? Assim, só pessoas que realmente com uma condição muito melhor de vida conseguem. Aqui você consegue boas escolas internacionais, onde seu filho vai sair fluente em dois, três idiomas e que são com preços muito mais tranquilos, né? Ainda mais proporcionalmente ao salário mínimo. É isso, Ana. Uma escola internacional, já faz um tempo que eu não matriculo nenhuma criança em escolas internacionais, mas eu já matriculei, na britânica e na francesa. E, salvo engano, a francesa, para o primeiro ano, na época, eram uns 500 euros. Uhum. Tem outras taxas, atividades extras, comidas, então o custo fica mais alto. Mas, por Uhum. exemplo, para o secundário, para o meu filho, numa escola privada aqui da Trofa, nós pagaríamos em média 350, 400 euros por mês. Ou seja, menos da metade de um salário mínimo português. E aí eu fico, no Brasil, proporcionalmente, sem levar em conta a conversão, porque não faz sentido nenhum se você ganha em euro, né? Metade de um salário mínimo brasileiro, você encontra alguma escola particular de qualidade que você vai saber que seu filho vai sair fluente? Muito difícil. Quando eu saí do Brasil, os meus filhos que estudavam numa escola privada, mas uma escola pequena, e que eu gostava muito, inclusive,
Eu já pagava na época em torno de R$ 1.000 para cada um por mês, com todos os descontos que eu conseguia por ter mais filhos, por quitar Aham. antecipado, todas essas coisas, já era uma média de R$ 3.000 por mês os 3 filhos na escola. Nossa. Então, a gente não conseguia, mesmo sendo uma escola pequena, a gente não conseguia. Então, eu não acho que aqui as escolas privadas sejam um absurdo, mas uma coisa importante, são poucas ofertas. Então, assim, Sim. nós quase não temos escolas privadas. Uhum. Então, e muitas delas, fila de espera. A gente tem que entrar em fila de espera para colocar a criança na escola. Então, isso é uma coisa muito importante das pessoas saberem. Se Uhum. você quer colocar o seu filho numa escola privada quando chegar, já faz contato com a escola, descobre se tem vaga, coloca na fila de espera para o ano seguinte, para quando surgir a vaga, você seja colocado. Não é Olha das aí, coisas ótima mais dica. fáceis conseguir uma vaga em escola privada. Eu A sabia pública que é porque a acontecia escola bastante. partir dos 6 anos. Como? Então, o governo é obrigado a conseguir. Isso. Eu já sabia que para quem tem nenenzinho, crianças com menos de 6 anos, né, que a partir dos 6 anos é obrigatório na escola pública arranjarem uma vaga, né, pelo governo, mas eu sabia que a dificuldade dos pequenininhos, porque quando a gente chegou aqui com a Mariana com 1 ano, não tinha vaga em nenhuma creche, ela só foi entrar no jardim de infância com 3 anos, porque nem particular a gente conseguia por aqui. Então, É ficou em isso, fila de Ana. espera durante 2 anos e quando fez os 3 anos foi para o jardim de infância. Tudo isso tem que ser contabilizado, com certeza. Sim, sim, e tem que ser analisado, porque se tem filho pequeno, não necessariamente vai chegar e conseguir vaga, mesmo que esteja disposto a pagar. Uhum, exato. Eu já matriculei crianças em Lisboa, que tem uma gama maior, mas porque os pais se disponibilizavam a se deslocar bastante para a escola que tinha vaga. Uhum, Até, assim, e ficava em contato constante com as escolas mais próximas, para pedir, olha, não esquece de mim, olha, não esquece de mim, para depois transferir a criança para uma escola mais próxima. Então, é mesmo muito difícil, até os 6 anos, para conseguir, pública ou privada. A partir dos 6 é obrigatório. De 3 a 6 já existe escola pública. De 3 para menos, não tem, é só privada. E aí, assim, uhum, para o cidadão português, tem alguns projetos do governo de subsidiar. Então, às vezes, eles conseguem vaga sem custo. Ou para quem já está legalizado no país, com a questão do escalão. Então, pessoas que ganham menos, pode ter subsídios maiores e apoios do governo. Mas não tem pública. ah, Então, tem escolas aí com participadas, com apoio do governo. Mas é isso, uhum. é uma dificuldade nessa fase. A partir dos 6 anos, o governo é obrigado a fornecer uma vaga para a criança. Ainda que não seja perto de casa, ainda que não seja a escola que os pais gostariam, o governo é obrigado a fornecer uma vaga numa escola. Certo. Mais algum ponto positivo que a senhora lembra aí? Eu tenho uma que está ligada aí à qualidade de vida também, que eu gosto muito, que eu tenho certeza que vocês aí na sua casa também gostam muito, as possibilidades das viagens aqui em Portugal, né? Assim, era o meu sexto item, Ah, era falar das viagens. Por quê? Aqui a gente viaja com muita facilidade, porque é um país turístico. A gente faz uhum, bate e volta. Então, assim, ai, vamos conhecer tal cidade? Vamos. A gente vai, passa o dia, visita museus, faz provas de vinho, conhece tudo daquela cidade e volta para casa, dorme em casa. Não uhum, necessariamente a gente dorme fora. Aliás, a gente vai para a Espanha de bate e volta. exato. Passo o dia em Vigo, levo visitas em Vigo, vou para Baiona e a gente fica lá e volta. Quantas pessoas Uhum, foram agora no Natal? Viu o Natal de aham, Vigo, é, pegava a noite de Natal, via a cidade toda acesa e voltava embora. uhum, Então, isso é uma isso, grande possibilidade. Fora as promoções. Pega uma exato. promoção da Ryanair, uma promoção da EasyJet, vai para Barcelona, vai para Madrid, vai para Itália. Então, eu acho que assim é uma possibilidade que dificilmente teríamos no Brasil. Porque eu lembro que para viajar entre estados no Brasil já era muito Vai, caro. cara. É. É.
É mais barato a gente viajar aqui entre os países e conhecer outros países. Você encontra essas promoções 20 euros. Assim, já encontramos as de 9,99, agora já está mais difícil, mas você encontra ainda valores muito baratos para conhecer uma cidade em um outro país. E algo que no tamanho do Brasil, com a estrutura que tem no país, infelizmente, não é o que a gente encontra, né? Não, é muito difícil. E eu acho mesmo que a questão da viagem é uma qualidade de vida muito grande. Porque às vezes você está trabalhando, está cansado aquela semana, quer sair no fim de semana, e você não Uhum. precisa de muito. Você pode É. passar no mercado e comprar alguma coisa para comer, pode fazer um piquenique num parque, só que você vai para outra cidade. Lá vai ter uma Ah, igreja diferente, um museu diferente, uma comida diferente, uma comida daquele lugar. Então, uhum. eu acho isso muito importante mesmo. Certo. Agora, vamos falar um pouco então de mais desafios, de quais são os aspectos negativos aí que a senhora acredita que para os imigrantes eles precisam estar cientes do que eles podem enfrentar aqui em Portugal. Além de toda essa questão, né, da documentação e tudo mais, mas existem outros pontos negativos, sem dúvida. Vamos lá, Ana. Tem mais alguns pontos, claro. Nós já falamos de documentação, de toda a dificuldade com a AIMA, dificuldade com o NIS, dificuldade com os vistos para pedir, a demora. Então, esse é um ponto complicado e a gente já falou bastante dele. Nós falamos da demora dos órgãos, que às vezes pode ser um exercício de paciência, a gente aguardar, sair toda a documentação. Então, isso pode realmente ser um ponto negativo, muito desafiador para viver aqui. Mas tem uma outra coisa que é bem interessante da gente falar, outras coisas, que são bem interessantes de serem ditas, que é mercado de trabalho, validação do seu diploma, aumento do custo de vida e moradia. Então, Uhum. são coisas aí que a gente precisa falar e ser muito realista. Então, por causa disso é melhor eu não ir para Portugal? Não, por causa disso eu vou me preparar melhor para ir para Portugal. É muito contrário. Não é para eu não vir. É para que eu me prepare para chegar com muito mais preparo mesmo, com muito mais confiança, segurança. Pesquisa, aham. Estudar, conhecer o país para onde você está vindo, quais são as regras por aqui, né? Importante. Exatamente. Ciente do que o mercado espera e do que precisa ser feito. Então, falando primeiro aí desse mercado de trabalho, para vagas de baixa qualificação, o país tem bastante. Então, nós costumamos ver muita vaga para fábrica, para as indústrias, para os hotéis, para limpeza, para agricultura, para construção civil. Então, a gente costuma ver bastante vaga de mercado para isso. Agora, quando nós falamos de vagas de alta qualificação, de melhor remuneração, aí nós temos um mercado mais competitivo, que nós competimos também com mais portugueses ou até europeus de outros países para essa vaga. E a gente tem um pouquinho mais de reserva de mercado, você sente um pouquinho mais de resistência em algumas vagas de abrir isso para os estrangeiros. Mas um grande impacto nessas áreas pode ser a qualificação. Então, a depender da sua formação, para você trabalhar aqui nessa área, você vai precisar validar o seu diploma, que a gente chama de reconhecimento de grau. Então, para você reconhecer este grau aqui em Portugal, pode ser um grande, mas grande desafio. Grande desafio e até uma grande dificuldade. Então, nós percebemos que algumas áreas eles são muito mais restritos, principalmente a área da saúde. Então, a área da saúde tem muito mais exigências para reconhecer, e aí um pouco mais de dificuldade para entrar no mercado. E tem outras áreas que você não precisa validar, como, por exemplo, os profissionais de tecnologia, de TI, que não precisa validar. E tem bastante mercado. Então, aí vai depender mesmo da sua qualificação e da sua experiência profissional. Só que esses pagam melhor. Tudo depende da área. Agora, as pessoas que estão dispostas a chegar e começar de áreas de baixa qualificação,
para reconhecer um diploma, para conhecer o mercado, para fazer uma especialização aqui, melhorar o seu currículo, e aí eu não acho que essa pessoa vai ter dificuldade no mercado de trabalho. Se não tiver documentos, vai ter. Precisa de documentação, precisa tirar o visto, precisa correr atrás da autorização de residência, então isso precisa. Mas sempre tem vaga, sempre tem mercado para essas pessoas que não estão procurando trabalho. É muito comum, Ana, as pessoas dizerem, quando eu chegar, eu faço o que aparecer. E 6 meses depois, eu ouvir essas mesmas pessoas dizendo, mas não tem trabalho, mas eles não me contratam porque eu sou brasileiro, mas o que você está procurando? Ah, eu quero um emprego de recepcionista, eu quero um emprego de secretária, eu quero um emprego administrativo. Então, assim, isso vai ser mais difícil. Ah, mas eu sou contador há 20 anos no Brasil. Mas você conseguiu validar? Não, é muito difícil. Então, você não vai conseguir um emprego como contador aqui. No máximo, vão te contratar como assistente de contabilidade, se é que vão te contratar. Porque um recém-formado aqui vai fazer isso. E claro que a contabilidade daqui vai preferir um recém-formado aqui, fazendo a mesma coisa que você e vai pagar o mesmo salário. Então, é a pessoa que precisa ter consciência. Se você disser, eu vou para fazer o que tem para fazer, chegue e faça realmente o que tem para fazer. Até que as coisas mudem e que você comece a mudar. Eu sempre digo, Ana, eu fiz faxina. O meu marido carregou caixa de madrugada. Eu sou advogada e ele é profissional de TI. Já era advogado no Brasil, ele já era profissional de TI no Brasil. Já era profissional de TI há muitos anos no Brasil, mas nem por isso nós ficamos em busca da qualificação da vaga. Nós buscamos ganhar em euro. E trazer todo o nosso real todo mês não virava muita coisa, só acabava a reserva. Então, as pessoas precisam ter consciência disso. Então, o mercado de trabalho pode ser desafiador se você quiser efetivamente só a sua área. E se você não quiser empreender, se você não quiser abrir uma empresa, porque eu acho que tem muito mercado para o empreendedor. Também. Acho que para sair, inclusive, daquele salário mínimo ali, o empreender é uma grande possibilidade, assim. É isso. Então, se você tem um conhecimento numa área específica, se você é bom em determinada coisa, se você acha que isso pode virar aqui, que é o mercado que eles precisam, corre atrás. Não necessariamente os portugueses precisam. Pode ser que seja um mercado que os brasileiros precisam, que os estrangeiros precisam. Sim. E aí pode entrar nesse nicho e aos poucos ir caminhando para atingir também os portugueses. Exato. Bom, falamos do trabalho. Qual outro desafio de quem está chegando aqui agora? Moradia, Ana, moradia. Moradia é um desafio europeu. É um desafio dos países por aqui. Não tem casa suficiente para as pessoas. Hoje, aqui em Portugal, o que eu vejo construir são moradias mais luxuosas. Eu vejo, inclusive, muito empreendimento num padrão brasileiro, já com área de festa, piscina, churrasqueira, que isso não tinha. Então, eu tenho visto muita construção, muito condomínio novo nesse sentido. Mas a gente não vê habitações populares, habitações baratas sendo construídas. O arrendamento está muito caro, como eles chamam o aluguel. Então, arrendar um imóvel aqui está realmente caro. E comprar também já está caro, Ana, mas ainda pode ser uma boa alternativa. Então, essa semana eu fiz um atendimento de um jovem que pretende vir, os pais participaram da reunião, e o pai falou, não, então quando chegar a hora de fazer o visto dele, eu vou comprar um imóvel. Vai ser mais barato pagar a prestação do imóvel dele do que pagar o aluguel dele em Portugal. E não deixa de ser um investimento. Sim, Porque amanhã claro. ou depois o imóvel pode ser alugado. Eu dei um exemplo para eles de um estúdio no Porto, em que parentes nossos pagavam 1.200 euros por mês. Um estúdio, uma kitnet, um T0, 1.200 euros por mês. Então, assim, se eles puderem comprar um estúdio desse, Sim. para o filho morar, um apartamento de um quarto,
Amanhã ou depois eles alugam por esse valor. Se o menino não quiser ficar aqui, ou Eu vende. falei, é muito provável que uma prestação de um financiamento, se ele precisar de um financiamento, seja mais barata do que o aluguel. Ele coloca Bem mais para barato. alugar e ele consegue pagar, né? É isso. Então, assim, o estrangeiro dá uma entrada de 30%, Uhum, financia 70% num banco aqui. Se ele comprovar rendimento, se o nome dele estiver tudo ok no Brasil, ele consegue financiar aqui e aí ele compra. Então, assim, nós já combinamos uma assessoria para compra de imóvel à distância. Quando começar a fazer o visto do filho, a gente faz a compra do imóvel. Para é que o isso. menino venha e já more na casa dele, na casa dos Uhum. pais, para que não precise pagar um aluguel. Porque já imaginou pagar 1.200 euros por mês num estúdio? Nossa. 1.100, 1.200 num apartamento de um quarto para morar numa zona bem centralizada, que tenha bastante transporte? Então, a moradia é um desafio. Não vejo mudança num médio, e eu não sei se nem num longo prazo, Ana, porque já tem um bom tempo que isso só aumenta. Quando eu vim, já estava numa alta grande e só piorou. Uhum. Certo. Mais algum ponto de atenção? Eu, eu queria trazer, então, assim, para quem está nos assistindo, está fazendo ali o seu planejamento, quais são os pontos específicos que a pessoa precisa ficar atenta aí para planejar essa mudança para Portugal? Ana, tem um último ponto que eu acho que vale a pena a gente enfatizar, que é o custo de vida hoje. Apesar de Portugal ser um dos países mais baratos dentro da Uhum. Europa, dentro da União Europeia, eu acho que ele é um dos países mais baratos para se viver. Ele também tem um dos salários mínimos mais baixos. Uhum. Então, hoje, apesar do custo de vida aqui ser mais baixo, ao comparar com o salário mínimo e o valor que se paga de aluguel, então Uhum. hoje o custo de vida já ficou muito alto. Então, é importante ter atenção a isso. E é importante também pegar dados atualizados, porque nós temos muitos posts, vídeos, textos em blogs de 3, 4 anos atrás, de um custo de vida, que já não é o de hoje, A realidade já está completamente diferente. já mudou muito. A Uhum. título de exemplo, eu gastava em média de 300 a 400 euros por mês no ano em que eu cheguei. Hoje, aqui em casa, a gente não passa o mês de mercado com menos de 700 a 800 euros. Então, isso é o dobro. Aumentou muito a carne, Uhum. aumentou muito o peixe. Então, assim, nós chegamos a comprar o salmão, quando nós chegamos, a posta, a 7,99, a 8,99. E agora eu vou no mercado, é 14,99, 15,99, 17,99. Então, Uhum. esse é o tipo de coisa que a gente já consome com menos frequência aqui em casa. A Sim. carne vermelha aumentou tanto. Então, assim, o quilo do bife a 7, 8 euros, hoje é 14, 15, 16, 17. Sim. Então, o custo de vida aumentou muito. E tem coisas simples. Nós comprávamos um suco para os nossos filhos, desses integrais, 100%, e pagava 89 cêntimos. Hoje é 1,59, 1,79. O molho de tomate integral de 1 quilo, nós pagávamos 89, 99, hoje é 1,79, 1,89. Isso as marcas do mercado. Não estou Sim. falando de outras marcas, eu falo de marca branca. Uhum. Então, os preços aumentaram muito e o custo de vida aumentou muito. Então, ter muita atenção de fazer pesquisas nos valores atuais. Pode entrar no site, os mercados têm compra online, pode entrar, montar um carrinho e entender a média de quanto vai gastar por semana ou por mês. Baseado no Uhum. que consome no Brasil, quanto gastaria em Portugal. Então, isso é uma conta muito importante de ser feita. Exato. Eu até já trago essa dica também. Para quem está no planejamento, eu fiz lá minha planilhinha antes de vir, coloquei exatamente cada custo que eu ia ter. E eu fiz isso. Eu simulei a compra no mercado e falei: ah, tá, vou gastar então X euros por mês com a minha família. Coloca lá e vai fazendo e vai entendendo quanto que você precisa ganhar aqui, quanto que você vai gastar aqui. Acho que um ponto de atenção, com certeza, para essa parte financeira, né? Sim, Ana, sim.
Eu acho muito importante para ter ideia, para se organizar e vir Uhum. com pelo menos um ano dessas despesas pagas. Então, Ana, eu já fiz um cálculo para um casal, uma despesa média. Se o casal pagar um aluguel de 700, 800 euros, não ter um, mais as despesas de consumo, água, luz, gás, internet, mercado, transporte para dois, e mais uma despesa extra de vestuário, lazer, eu estimo uma média de uns 1.700, 1.800 euros Uhum. ao mês. Então, para um casal, ter em conta uma despesa média de uns 1.700, 1.800 euros para viver sem luxo, mas para Sim. não faltar nada que é essencial. Então, eu Uhum. estimo mais ou menos isso. Eu diria para as pessoas, num planejamento para 2025, juntar pelo menos um ano disso. 12 meses de 1.800 euros. Isso, Ana, não entra passagem, despesas com visto, com documentos, mobília da casa, calção, renda antecipada. Não entra. Eu estou dizendo um valor para a pessoa viver um ano tranquilamente, para ela não ter desespero para procurar emprego, para ela não ficar aqui desesperada, ansiosa, e o país acabar sendo uma experiência ruim. Então, para Uhum. ter uma boa experiência, para que as coisas fluam com calma, eu sugiro ter pelo menos um ano dessa reserva financeira. E isso você citou para o casal. Então, sendo uma família, com filhos, vai Eu coloco pelo colocando na menos sua planilha ali o seu 30%, gasto. pelo menos Quantos? 30% a mais, se tiver filhos, se vier com uma mãe, com um Uhum. pai, vai acrescentando pelo menos 30% a mais. Entendi. E outros pontos que a pessoa precisa ficar atenta também nesse planejamento, não só financeiro, né, mas de organização, de mudança? Sim, eu falaria muito de prazo. Então, a pessoa ter muita atenção de que o visto pode demorar, e pode demorar mesmo, de que os documentos podem demorar, sim, de que eu posso não encontrar trabalho no primeiro mês aqui, com certeza. Uhum. Eu acho muito importante a pessoa ter essas coisas em mente. Porque o prazo é uma coisa que não dá para a gente estimar. Eu não posso estimar em quantos meses alguém vai estar trabalhando. Eu não Uhum. posso dar certeza de quando o visto vai sair. Uhum. Eu não posso garantir que a pessoa já vai ter uma casa. Então, o que eu diria é: se planeja para alugar uma casa antes de chegar, ou para já ter algumas coisas em mente, já ter o dinheiro de calção, renda antecipada e reserva financeira para apresentar no aluguel, Uhum. vai ser muito importante. Então, faz parte do planejamento pensar nisso. E escolher muito bem uma coisa, Ana, a região. É. A pessoa precisa entender onde ela pretende morar e se está dentro das expectativas dela. Eu sou um aposentado e vou para Portugal porque eu quero descansar. Tá tudo bem se eu morar numa aldeia, tá tudo bem se eu morar numa cidade pequena, tá tudo bem se eu morar numa região central. Eu vou encontrar descanso. E eu já tenho renda, se eu puder pagar o aluguel de cada região, tá tudo ok. Agora, eu tenho 25 anos, sou uma pessoa jovem, eu gosto de passear, eu gosto de sair, eu não quero ter carro, eu quero usar transporte público e eu preciso de emprego. Eu vou morar numa aldeia? Eu não vou ter transporte, eu não vou ter trabalho, eu não vou ter lazer, ou vai ser muito reduzido. Uhum. Então, eu preciso estar perto de cidades grandes. Sim, porque às vezes a pessoa acaba escolhendo porque fala, ah, mas eu encontrei o aluguel barato naquela região ali, tá? Mas você vai encontrar o trabalho? Você vai conseguir se locomover? Você vai ter que comprar um carro? Você vai, como é que tudo isso vai pesando também e tem que ser levado em consideração na escolha. Quando eu faço consultoria de planejamento, eu coloco esses pontos para a pessoa analisar, e a região é tipo o meu terceiro item, É, porque é é muito muito importante. importante. A região vai definir muita coisa na migração, muita coisa. Uhum. Vai definir escola dos filhos, vai definir transporte, vai definir se eu tenho um carro, se eu não tenho um carro. É muito importante, muito importante. Então, eu Verdade. diria sempre para ter atenção à região. E a região vai dizer o seu custo de vida, que é algo que nós falamos agora há pouco. A depender Uhum. do valor do aluguel ou do imóvel que eu comprar,
vai estar Uhum. atrelado à região. E vai ser meu maior custo, porque, em geral, moradia costuma ser o nosso maior custo. Aqui em Sim. casa está meio equilibrado. O que eu pago de casa com o que eu gasto de mercado, eu tenho um equilíbrio. Mas, Mas em porque vocês geral, são a cinco, moradia é mais ah, alta. vocês são dois adultos, três adolescentes, pré-adolescentes, um Eu cachorro. tenho um pet em casa, tenho cachorro. Exatamente, Então, tudo isso eu acho que vale de referência para aquele ali, para aquela pessoa que está escutando a gente e entender como é que é o seu, o seu ambiente familiar, porque aqui em casa nós somos dois adultos e uma criança. Então, né, vai mudar aí o Sim. impacto de todos esses gastos que tem que ser levado em consideração. Eu vejo É, muita gente com uma família, com muitas crianças, aí traz mãe e tudo mais, mas cada um, só os adultos vão trabalhar ali, o pai e a mãe vão trabalhar e cada um vai ganhar um salário mínimo. Será que como vai que dar vai mesmo? comparar todas essas pessoas? É, Porque não são dois para usar água, não são dois para usar exato, exato. Então, tudo esse isso tem que mês, botar na agora de planilhinha. inverno, Uhum, triplicou o valor da minha conta de energia. A uhum, energia aumentou, mas nós vimos que nós aumentamos em quase 40% o consumo. uhum, Por quê? Porque usa mais aquecedor. sim, Então, esse tipo de coisa é importante pôr no papel. É muito certo. importante para o planejamento. A reserva financeira é uma coisa fundamental, fundamental. Vai impactar direto ali qual vai ser as chances de sucesso aqui, qual vai ser o seu estilo de vida aqui, porque é possível vir com menos dinheiro? A pessoa que está vindo sozinha e que está pedindo visto para procura de trabalho, que ela só tem os 3 salários mínimos portugueses, não é que é nossa, você não vai conseguir viver aqui. Não é isso, mas tem que saber que você vai chegar aqui, você vai ter que batalhar muito mais, você vai ter que realmente aceitar o que tiver, você vai ter que Exatamente. morar num quarto com uma casa compartilhada com outras pessoas. E eu vou fazer dois São trabalhos, ah, fazer um exato, part-time. exato. Então, são situações que realmente, né, é uma diferença enorme para quem vem com uma família, com vários filhos, e para quem vem sozinho, vem primeiro, antes da família toda, para poder abrir os caminhos, ver tudo de certinho, né? Então, são coisas Exatamente, diferentes. exatamente. Eu acho muito importante as pessoas pensarem nisso. É uma questão de Uhum, conscientização, principalmente para quem vem em família, exato. principalmente para quem tem filhos. Uhum, exato. E essa questão assim de há outros processos que é interessante para quem está no Brasil já começar a ver, já começar a estruturar, mais algum ponto que seja necessário? Olha, Ana, nós falamos da moradia, que a pessoa pode alugar à distância ou comprar um imóvel, e adiantar esse processo, é importante. O processo do visto, claro, vir sempre com visto. Não dá para legalizar mais aqui, assim, dá para legalizar, dá, mas as hipóteses são muito restritas, então tem sido muito difícil. Então, é importante o processo do visto, da compra da casa. Né, um outro processo que eu acho muito importante de ser adiantado é o NIF. O NIF é importante para tudo aqui, para matricular, para comprar uma casa, para alugar um imóvel, contratar água, luz, internet. Todos os contratos vão exigir o NIF. Então, acho que é um documento muito importante. Se puder adiantar, adiante. Ou vai ter que bater o pé no aeroporto, ter alguém para ser representante fiscal e ir para as finanças. Então, o NIF é muito importante. E um outro processo que pode ser importante é a abertura de conta bancária. Não é muito fácil hoje. Os bancos estão com muitas restrições para abrir conta para estrangeiro, mas se conseguir abrir essa conta, eu acho importante. Ou pelo menos deixar um valor numa conta tipo Wise. Por quê? Hum, Porque vai ter um cartão e vai poder usar pelo menos para fazer pequenos pagamentos, para passar no mercado, para passar numa loja. Não vai conseguir usar uma conta Wise para pagar água, luz, internet, para deixar uma conta no débito, isso não vai conseguir. Tá? Tem alguns postos do CTT que faz pagamento nessas contas. Um cliente me disse, eu nem sabia, mas é muito difícil. Então, muitas vezes vai ter que tirar o dinheiro, ir num banco, fazer os pagamentos, enquanto não tiver uma conta aqui. Mas já ter um valor em euro perto, mais fácil de ser usado, vai adiantar bastante. Somente quando baixa um pouquinho, faz uma reserva em euro. Agora, se conseguir abrir uma conta em banco português, para comprar um imóvel
tem que abrir a conta. Para fazer o visto D7, rendimentos próprios, tem que abrir a conta. Então, são Uhum. casos aí em que a vida já fica adiantada com a abertura de conta. Então, esses são os processos que eu acho que podem ser adiantados, junto com a moradia, relacionar a escola. Então, dá, por exemplo, para fazer um planejamento de matrícula escolar. Eu faço consultoria de planejamento para matrícula e eu oriento quantas escolas, como procurar, qual região, o que precisa ser feito. Então, a pessoa também já pode de ir lá e falar, olha, se eu já aluguei uma casa, eu já posso saber quais escolas são mais próximas, qual é o meu agrupamento escolar responsável. Então, dá para adiantar esse processo também. Ó, ainda do Brasil, então já organizar vários pontos aí. Sim, sim. Fiz o pedido do visto. Eu já começo a pensar em outras coisas, são as etapas. Pedi o Sim. visto, acabou essa parte. Agora eu vou ocupar a minha mente de outras coisas, até para não ficar muito ansiosa esperando o visto chegar. Vou cuidando Aham. de outros documentos e de outras coisas. Muito interessante. Bom, eu já falei aqui várias vezes que a senhora participou ativamente da minha mudança aqui para Portugal em vários sentidos. E eu sempre que eu posso tenho essa oportunidade de, olha, muito obrigada, agradecer mesmo, porque muitas das coisas eu fiz ainda do Brasil. Eu fiz com a doutora Edilene Gualberto, por isso que eu sempre trago por aqui uma super recomendação minha aqui do Posso Te Mostrar. Então, agradeço imensamente. E, doutora, para a gente finalizar, eu queria entender, para quem já está em Portugal, veio sem um visto, estava ali contando com a manifestação acabou, ainda existem pessoas que continuam chegando aqui, mesmo depois do fim da manifestação, contando com a liberação da RCPLP, que não é algo que a gente tem um prazo ou regras definidas. Há formas de se regularizar, de correr atrás de uma situação de forma mais imediata? Assim, é muito triste saber que as pessoas continuam vindo como turista. Não é falta de informação, certo? Assim, Certo. o seu canal fala muito, já Todos explicou. os dias. A gente tem tantos vídeos sobre isso aqui. Eu tenho tanto no meu canal, eu tenho tanto nas minhas redes sociais, como tantos outros colegas têm. Então, Uhum. não é falta de informação. Está muito restrito, muito restrito. Dá para legalizar? Dá. Só que a maioria dessas pessoas vem para procurar trabalho. Por trabalho, a gente não legaliza mais. Então, Uhum. depois da extinção da manifestação de interesse, por trabalho, veja só, Ana, nós conseguimos, por trabalho, legalizar investigadores. Então, alguém que está com um projeto de investigação e tem um contrato com uma universidade. Então, existe uma forma de legalizar. Para quem tem contrato de profissional altamente qualificado, Uhum. é uma forma de legalizar. Mas aí nós temos um número muito menor de Sim. pessoas nessas funções. Inclusive, pessoas assim raramente me procuram para legalizar. Já costumam vir com visto de profissional altamente qualificado, já costumam vir com o visto de estudante que abrange a investigação. Então, essas pessoas já costumam vir legalizadas. Mas se Uhum. estiverem aqui, esses a gente consegue legalizar. Isso é por trabalho. Fora isso, a gente não vai encontrar. Fora isso, a gente tem reagrupamento familiar, ou cartão de residência através de cônjuge ou os pais, que são cidadãos da União Europeia, de países da União Europeia. Então, é muito restrito. Você não vai casar para se legalizar, até porque o casamento branco, a AIMA está de olho. Para você fazer um casamento de um brasileiro com um português, normalmente isso vai para análise da AIMA, e a gente tem que provar que existe um relacionamento. Uhum. Então, é muito complicado. Morri. Então, assim, ou é reagrupamento, ou é o cartão de residência através de cônjuge ou os pais, para Uhum. menores, ou é através do estudo, que hoje é uma forma mais usual, então a pessoa tem que estudar. Tem a vantagem de conseguir se legalizar pelo estudo, Ana, mas tem uma desvantagem. A pessoa tem que lembrar que, por estudo, ela só continua em Portugal depois. Ela só renova a autorização de residência dela se ela provar que concluiu o curso e que tem intenção de trabalhar no país. Ou já Exato. esteja Não, trabalhando não e é tem só condições de se sustentar. matricular e sumir, porque depois você não vai conseguir renovar isso. Então, é Exatamente. realmente fazer Tem um que curso. concluir o curso.
porque Uhum, depois a renovação vai ser muito difícil. uhum. Então, Ótimo, você tem ótima que ter observação. Porque atenção. é a forma que a gente tem visto mais fácil para essas pessoas que chegaram aqui, que precisam trabalhar, vieram com essa expectativa para o trabalho, tem pouca renda, né, reservada, não tem essa alta qualificação de trabalho. E é saber que essas pessoas que estão aqui, elas economizaram no visto, mas elas vão gastar muito mais e ter uma situação muito mais complicada por aqui, que ela vai ter que entrar com ação judicial, vai ter que pagar um advogado para realizar isso, vai ter que se matricular num curso, fazer determinadas coisas. Enquanto tudo isso está acontecendo, não vai conseguir ter um trabalho formal, porque sem o NIS. Exatamente. Se a Então, pessoa ainda tivesse vindo com um visto de procura de trabalho, a gente tem uma questão que é, eu tenho um visto de procura de trabalho e muitas empresas têm aceitado, porque elas não têm o que fazer. Elas uhum, precisam contratar. E sabe que sim, a autorização de residência está demorada. Eu mesmo já vi sim, contrato de trabalho que o uhum, número que eles utilizavam era o do visto, já que não uhum. tinha autorização de Sim, residência. isso aí eu vejo muito, né? Porque faz o contrato, aí já com o contrato você já consegue tirar o NIS, você vai seguindo a sua vida. Agora, se você vem sem visto nenhum, Que numa vem como situação em que você vai turista. contar com o governo da liberação, o regime transitório que fizeram para quem não fez a manifestação de interesse já está aprovado há mais de 2 meses, até agora não está na prática. Então, você vai esperar mesmo? E mesmo, Ana, que estivesse na prática, poucos casos atendem, Exatamente. porque raríssimas são as pessoas que fizeram as contribuições necessárias. Exato. Exato. Então, a Então, gente tem que ter consciência de que uhum, entrar como turista nunca foi bom, mas hoje, uhum. gente, tem que ser um negócio impossível. As pessoas têm que ter consciência de que não dá mais. Não dá. O governo, recentemente, tem a lei que diz que vai autorizar brasileiros e timorenses a se legalizar aqui. Quero deixar um alerta, Ana, porque eu já recebi diversos contatos na assessoria de pessoas que querem ver outros serviços, querem ver NIF, casa, escola, isso e aquilo, enquanto Uhum. aguarda a liberação para brasileiros se legalizarem em Portugal. Pois é. Eu diria para as pessoas: não aguardem. Não existe prazo. Nem Eles se regras, nem confirmaram prazo, sabe? Como, o quando, CPLP não antigo, sabemos. que está prometido há quanto tempo Uhum. transformar a CPLP em título, renovar essas autorizações. Não fazem, não tem Uhum. agendamento na AIMA, os vistos estão vindo sem agendamento. Desde dezembro, nenhum cliente recebe visto com agendamento aqui na assessoria. Nem estudante, nem nômade, nem aposentado, nem procura de Uhum. trabalho, ninguém, nem trabalho subordinado, ninguém está recebendo com agendamento. Então, Uhum. esperar essa aprovação é um tiro no pé de quem está se planejando. O Exato. tempo está esperando, você tira o visto, você chega, consegue um trabalho. Então, assim, não dá para ter expectativa dessas coisas. Eu não esperaria. Com certeza. A minha recomendação também é planeje com o que já existe, com o que está certo, com o que a gente já sabe como é que funciona. Aos trancos e barrancos, sabemos aí toda a dificuldade, como a gente falou aqui nesse vídeo, sobre a demora do visto, por exemplo, mas ainda assim vale a pena vir com o visto, está legal diante de Portugal, a gente tem visto as operações da polícia também. Não vamos contar com algo que ainda não está funcionando e que, quando começar a funcionar, a gente precisa entender como é que vai funcionar. Pode ter certeza que o processo não será tão simples, fácil, rápido, como nenhum desses foi. Até hoje, gente reclamando de coisas lá de 2022 da RCPLP, né? Então, o melhor é se planejar, se programar tudo certinho, sem dúvida. Não ter pressa, Ana, não ter pressa. A É, pessoa que está trabalhando agora, ela não pode ter pressa, por exemplo, de chegar a... Primeiro, ela não pode ter pressa do visto sair para ontem. Depois, é. ela não pode ter pressa de que ela vai ter uma autorização de residência rápida, nem de que ela vai ter um Uhum, trabalho tão rápido. E outra coisa muito importante, não ter pressa de sair de Portugal. Se você vem já pensando que em 3 meses você tem que estar no Brasil de novo, é melhor você esperar esses 3 meses, porque uhum, você não tem ideia de quando vai estar liberado. Se você voltar dentro da validade do seu visto, tudo bem.
O visto tem validade de 4 meses, 2 entradas. Entra, sai, entra de novo. Já não pode sair de novo, Uhum. até ter autorização de residência. Então, não Uhum. venha com viagem marcada. É, Eu tenho uma vamos. viagem marcada para Luxemburgo 2 meses depois que eu chegar, mas o meu visto já vai ter vencido. Uhum. Aí você pega lá em Luxemburgo, vai fazer o quê? Aí vão te mandar e ainda corre o risco de mandar para o Brasil de volta. Então, é. Isso. Porque assim, a gente tem visto diversos casos. Alguns Uhum. mandam de volta para Portugal, outros deportam para o Brasil. E sai com uma Exato. ordem de deportação, vai para um cadastro específico, pode ser que saia com um prazo para entrar de novo na União Europeia, enfim. Exato. É. Não Enfim, não dá venha para contar com nada disso. É. com Pronto. tranquilidade, sabendo que eu estou indo para morar, Para então agora começar eu de posso ser pressa. novo, Eu só volto, só visito, só passeio quando a minha vida estiver organizada. Perfeita. Excelentes colocações, olha, muitas dicas, informações, tá? Esse vídeo está bem completo, são muitas etapas, muitos desafios, muitas vantagens para continuar escolhendo Portugal. Eu termino assim perguntando: escolheria Portugal ainda? Sim, todos os eu dias. também. Eu também, todos os dias, exatamente. Não Doutora existe Edilene. arrependimento nenhum, Ana. Exato, Nenhum. Existem exato. outros países, algumas pessoas dizem que pode ser melhor, mas em relação ao clima, ao idioma, à Uhum. facilidade de convivência Sim. e à segurança, eu escolheria Mesmo com Portugal. toda a reclamação dos documentos, a gente sabe que em outros países não seria mais fácil isso, gente. Não adianta. Eu realmente desafio a falar com os outros países que entregam documentação com tanta facilidade para brasileiros como Portugal tem feito. Então, eu sei que há muitos desafios, muita frustração no processo, mas ainda assim eu também continuo escolhendo Portugal todos os dias. Doutora Edilene Gualberto, muitíssimo obrigada por mais essa visita aqui ao Posso Te Mostrar, compartilhar todas essas informações, sua experiência de 6 anos aqui em Portugal. Muito obrigada mesmo. Ana, eu que agradeço, é sempre um prazer, obrigada pela oportunidade de trazer essas informações, de falarmos de planejamento, um foco muito importante da minha assessoria, que as pessoas se planejem e venham organizadas e venham conscientes das coisas boas e das coisas ruins, porque eu acho que a transparência que a gente traz aqui é muito importante para as pessoas entenderem o que tem de bom e o que tem de ruim. Obrigada pela oportunidade. É isso, muito obrigada. Não estou aqui para maquiar nada, para enfeitar nada, temos que falar a realidade sem dúvida alguma. É por isso que eu sempre convido a doutora Edilene Gualberto, porque eu sei que ela também tem pensamentos muito parecidos com os meus. A gente consegue visualizar esse país como um todo, com a complexidade que ele possui. E que é isso, existem coisas boas e coisas ruins. Bom, eu vou deixar. Exatamente. Exatamente. E que na nossa balança as coisas boas continuam sobressaindo, né? É isso. Eu vou deixar aqui os contatos da doutora Edilene Gualberto aqui na descrição do vídeo, as redes sociais também. Vai lá maratonar o canal da doutora Edilene Gualberto, o Instagram, tem muita informação valiosa, os contatos estão aqui. Se você precisa da sua consultoria, está fazendo o seu planejamento, assessoria de visto, documentos, bom, tá lá, tá aqui na descrição do vídeo, conversa com a doutora Edilene Gualberto, tá bom? Eu sou Ana Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima. Tchau!